Se você gosta de C.S. Lewis, literatura fantástica e, obviamente, as Crônicas de Nárnia, esse review vai ser especial para você. Eu diria aqui como uma dica também para que pais prestem muita atenção, ou você que serve no Ministério Infantil da sua igreja. O conteúdo aqui desse vídeo é muito importante para crianças, para a educação de crianças. Se você está interessado em tudo isso, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Bem, nosso livro de hoje é este aqui, chamado O que Aprendi em Nárnia, mais uma publicação aqui da editora Monergismo e mais um ótimo livro de Douglas Wilson. Eu tenho virado fã do modo que como Douglas Wilson escreve os seus livros, é sempre uma leitura muito agradável, muito leve, simples, muito prática, teológica também e muito acessível a todos os públicos cristãos. Pelo título aqui do livro, O que eu aprendi em Nárnia, talvez você já esteja imaginando do que se trata e é isso mesmo que provavelmente você está pensando. O autor aqui vai retirar lições para a vida cristã a partir das crônicas ali de Nárnia de C.S. Lewis. Então é um livro de 177 páginas, dividido em 7 capítulos, em 7 ótimos capítulos. Deixa eu apresentar aqui eles para vocês. Essas são as lições que Douglas Wilson retira de Nárnia. Autoridade no capítulo 1, confissão de pecado no capítulo 2, nobreza, disciplinas espirituais, paixão por histórias, graça perfeita no capítulo 6 e no último capítulo, capítulo 7, amor por Aslan, amor por Deus. Então esses pontos aqui são os pontos que Douglas Wilson leu em As Crônicas de Nárnia e está agora escrevendo o seu livro, ensinando como cristãos podem aprender sobre todos esses temas aqui a partir dessas histórias ali das aventuras de Nárnia. Então, como o próprio autor coloca, esse não é um livro que apresenta a obra de C.S. Lewis, nem é um tipo de introdução ou preparação para você ler Nárnia, mas o próprio Douglas Wilson coloca mais como uma conversa, uma boa conversa entre dois amigos que já leram Nárnia e que estão desfrutando do seu bom conteúdo e aprendendo juntos com o seu bom conteúdo, com essas boas lições. Então a primeira coisa que ele vai dizer nessa introdução é: leia Nárnia. Se você ainda não leu, se você quer ler esse livro, leia As Crônicas de Nárnia. E depois você pode vir aqui e aproveitar esse belo livro da maneira correta. Dito isso, livro apresentado, eu quero tocar num capítulo que me chamou a atenção, que pode ser uma boa introdução para você ir até As Crônicas de Nárnia ou para esse próprio livro. Queria tocar aqui no capítulo 5, chamado Paixão por Histórias. Douglas Wilson nos vai levar até o pensamento de C.S. Lewis e nos mostrar que o autor das Crônicas de Nárnia tinha um grande interesse de nos passar essa paixão por histórias, de nos mostrar dentro da própria história a importância que a história tem na vida de crianças, de jovens, de adultos e de cristãos. Então eu quero mostrar rapidamente aqui aquilo que Douglas Wilson percebeu de C.S. Lewis em As Crônicas de Nárnia sobre esse tema. Ele começa com algo que nós não podemos esquecer. Uma das primeiras coisas que ele diz nesse capítulo. Preste atenção aqui. As histórias de Nárnia são histórias, afinal de contas. E eu de todo o coração o incentivo a simplesmente desfrutar delas nesse nível, sem ficar obcecado em garantir que está aprendendo todas as lições que acha que foram feitas para aprender com elas. Então, se esse é um livro que trata de lições de Nárnia, Douglas Wilson está dizendo o seguinte: quando você for ler uma história ou assistir um filme, não fique obcecado em aprender todas as lições, em perceber todas as influências filosóficas, todas as cosmovisões, em tirar sempre lições das coisas. Isso vai acontecer naturalmente. Aproveite a história como história, o livro como livro. Leia as Crônicas de Nárnia como crônicas de uma terra fantástica chamada Nárnia. E as lições vão vir naturalmente. Logo após essa importante colocação que serve para a nossa vida em geral, Douglas Wilson diz o seguinte aqui sobre o seu ponto. As histórias de Nárnia não só nos instruem sobre temas como autoridade, nobreza, confissão e assim por diante. Elas também nos ensinam sobre como as próprias histórias funcionam e como devemos pensar sobre elas. Repetidas vezes, Lewis usa suas histórias a fim de nos ensinar que as histórias preparam as pessoas para viver bem em sua própria história, a história de sua vida. Então Douglas Wilson quer mostrar a importância que histórias de ficção têm na nossa história verdadeira de vida. E ele vai usar aqui alguns exemplos que C.S. Lewis colocou em As Crônicas de Nárnia para dizer isso. Nesse contexto, ele vai chamar a nossa atenção para dizer que as histórias servem como preparação
para ocasiões que surgem na vida e preparação do nosso caráter. Começando aqui com determinadas situações ou ocasiões, nós vamos ver o exemplo que C.S. Lewis dá em O Príncipe Caspian, quando os 4 irmãos lá, Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia, entram em Nárnia e eles se encontram numa ilha deserta, no meio de uma floresta fechada. Eles não sabem o que fazer, como é que eles vão sair dali, sobreviver, mas eis que Edmundo tem uma ideia e C.S. Lewis registra dessa forma. É como se a gente estivesse sofrendo um naufrágio, observou Edmundo. Nos livros, sempre se encontra na ilha uma fonte de água fresca e cristalina. É melhor a gente procurá-la. O que C.S. Lewis está mostrando aqui é que os livros que Edmundo leu, essa história que ele leu sobre um naufrágio, o ajudou a viver agora uma determinada situação em que ele lembra da história, lembra do que os personagens fizeram na história, e ele passa a aplicar agora essa prática, essa experiência que ele aprendeu na sua própria vida real. A história o preparou para estar ali em Nárnia, no meio daquela ilha, no meio daquela floresta. Nós podemos pensar em outras situações da vida cotidiana e normal que isso pode acontecer, que histórias podem nos preparar. Há um outro exemplo de Edmundo, agora em A Viagem do Peregrino da Alvorada, em que os personagens chegam numa ilha misteriosa e eles veem algumas armaduras espalhadas pelo chão, eles veem também uma estátua de alguém como um rei e surge uma dúvida no ar e as pessoas ficam sem saber muito o que fazer, por onde começar, para onde ir. E C.S. Lewis dá mais um exemplo de como histórias podem nos ajudar, nos preparar. Ele diz assim: Edmundo, o único do grupo que lera histórias policiais, pôs-se a pensar no caso. Mais uma vez, as histórias que Edmundo leu, os livros que ele leu, o ajudaram a raciocinar melhor, a começar uma certa investigação sobre aquela situação que ele estava. As histórias o prepararam para aquela ocasião. Douglas Wilson resume esse ponto falando o seguinte: muitas das nossas reações instintivas, atitudes, personalidade, decisões e as maneiras como estruturamos nossas experiências são influenciadas por aquilo com que gastamos o nosso tempo lendo, ou no caso dos leitores modernos, também assistindo. Então isso aqui para crianças é impressionante. Elas são muito moldadas em tomada de decisão, sentimentos, reações instintivas pelas histórias que elas leem ou por aquilo que elas assistem. Geralmente, se você pegar uma criança, ela tem uma personalidade ou reações parecidas com os principais personagens de desenhos animados ou de filmes que ela está assistindo. E Douglas Wilson quer direcionar essas crianças, nós também, adultos, a terem boas histórias como referência, como padrão, porque elas não só nos preparam para ocasiões, para determinadas situações, mas elas também preparam o nosso caráter, e aqui o nosso caráter como cristãos. Douglas Wilson nos lembra de algo importante, principalmente para a nossa época. Preste atenção aqui comigo. Lições sobre autoridade, confissão, nobreza e disciplinas espirituais são mais bem aprendidas pela experiência, exemplo e imitação, não pela leitura de livros pragmáticos de autoajuda. Mas se alguém não cresceu rodeado de bons exemplos de autoridade, confissão ou nobreza, e muitas pessoas em nossa cultura americana não cresceram e continuam não crescendo, como deve aprender sobre eles? A segunda melhor forma é aprendê-los por meio de histórias. Então, algumas lições importantes da vida são aprendidas por meio de exemplos, de referenciais. E nós, infelizmente, hoje carecemos de bons referenciais em várias áreas, principalmente na igreja. É nossa responsabilidade, principalmente como homens, sermos referenciais para pessoas mais jovens e para crianças, de autoridade, confissão de pecados, santidade, nobreza, disciplinas espirituais, tratamento com as mulheres e várias outras coisas. Mas, quando não se há esses referenciais, nós podemos recorrer às histórias. Crianças podem encontrar referenciais que faltam na vida real nas histórias. Ou crianças podem ter esses referenciais reforçados, exemplos mais diversos através das histórias, das ficções. Elas preparam o nosso caráter, nos dando bons referenciais. Você lembra de Hip Chip? Aquele ratinho que todo mundo ama nas Crônicas de Nárnia? Ele é um grande exemplo de bom caráter, de nobreza e até mesmo de um cristão. E numa cena curiosa, quando ele está jogando xadrez em A Viagem do Peregrino da Alvorada, C.S. Lewis passa a explicar por que Hip Chip é tão nobre, por que ele age sempre com tamanha nobreza, por que ele é daquele jeito que nos faz gostar muito dele. C.S. Lewis explica:
pois tinha o espírito cheio de arrebatamentos de outros tempos, de missões de morte ou glória, de decisões heróicas. Quando você lê as histórias de Rip, ele fala, ou sempre é descrito, como alguém que ama as grandes histórias de Nárnia. Alguém que conhece as histórias do passado glorioso de Nárnia, dos 4 reis, Edmundo, Pedro, Lúcia e Susana. Ele conhece isso, ele ama isso, ele respira isso. Ele é influenciado por essas histórias, ele tem referenciais históricos narnianos. Então essas histórias preenchem o caráter de Rip, preenchem a sua nobreza. E ele vive o seu presente, a sua vida, com o caráter que lhe foi lhe dado por essas histórias, pelas grandes histórias de Nárnia. Nós deveríamos fazer isso com a gloriosa história da igreja, com a gloriosa história do povo de Deus, com a gloriosa história de Israel. Nós temos acesso a tudo isso. Isso deveria formar o nosso caráter, formar a nossa personalidade para com o mundo, formar muito de quem nós somos, de como nós agimos e pensamos. Um grande contraste que C.S. Lewis faz com Rip é na figura de Eustáquio. Eustáquio é aquela criança sem nobreza, mal educada e que sempre está numa grande distinção com os outros personagens, com as outras crianças, com os narnianos, porque ele foi alguém mal criado. E é interessante ver que C.S. Lewis diz que Eustáquio é alguém que também gosta de ler. Então o problema não é só não ler, mas o problema é ler errado. Eustáquio está lendo os livros errados. E a gente vê como C.S. Lewis foca nisso. Ele diz o seguinte ao descrever Eustáquio no início da viagem do Peregrino da Alvorada. Gostava de livros instrutivos, com gravuras em que se podiam ver armazéns para guardar cereais ou robustas crianças estrangeiras fazendo ginástica em escolas modelo. Lá no final do Peregrino da Alvorada, novamente C.S. Lewis vai tocar nesse assunto. Quando Eustáquio está perdido na Ilha do Dragão, C.S. Lewis diz o seguinte: Eustáquio só lera livros que não servem para nada. Falavam de exportações e importações, de governos e de canos de esgoto, mas eram muito fracos em questão de dragões. O que C.S. Lewis está tentando dizer não é que informação é inútil, não é que essas áreas aqui do conhecimento sejam inúteis, mas muitas vezes a educação que crianças recebem, que nós recebemos, são inúteis para a nossa vida prática, são inúteis para a formação do nosso caráter. O que Eustáquio faria com aquelas informações em Nárnia? Como muitas vezes o que nós fazemos com a grandeza de informações que nós recebemos aqui na Terra, na nossa igreja, na nossa família. Como as crianças que recebem tantas informações, muitas vezes inúteis, ou nós jovens, adolescentes, tantas vezes bombardeados para passar no vestibular, como essas informações vão servir para nós? Elas não falam de dragões, elas não falam a nossa linguagem aqui de várias coisas importantes da vida. Nós estamos muitas vezes lendo errado e só enchendo nossa cabeça de informações. Não deveríamos prestar atenção para histórias e para outros tipos de conteúdos. Douglas Wilson resume dessa forma: informações sem alma, sem referência moral ou uma cosmovisão para entender essas informações é inútil. Informação não é absolutamente algo ruim, mas não é uma dieta bem equilibrada para a mente e coração. Ela não consegue inspirar você à bravura, a ajustar suas emoções ou moldar o seu caráter em qualquer das maneiras que uma boa história consegue. A vida cristã também da mesma forma. Nossas igrejas não devem só estar passando certo tipo de informações sistemáticas, textos, provas o tempo todo, informações cruas, lições cruas, porque isso não tem o poder de criar paixão em nós, de criar bravura cristã, coragem cristã, esperança cristã, perseverança. Nós precisamos de uma teologia, como Van Hooser vai dizer, que invade o nosso imaginário. E a Bíblia é cheia dessas coisas, a Bíblia é cheia de histórias. Douglas vai conectar com as grandes histórias que nós temos no Antigo Testamento, conectar com as histórias que Jesus contou, e nós podemos conectar com o livro de Atos. Nós temos grandes referenciais históricos na Bíblia, grandes histórias empolgantes, grandes histórias cheias de nobreza, cheias de bons exemplos. Nós precisamos prestar atenção nisso. E também nas ficções, como as Crônicas de Nárnia. Como Douglas vai colocar também como um Senhor dos Anéis. Nós precisamos ler esse tipo de coisa. Nós precisamos deixar que isso nos prepare para a vida, para ocasiões da vida e para o nosso caráter. E eu quero encerrar aqui com mais uma citação de Douglas Wilson. As histórias podem ensinar-lhe lições de diferentes épocas e culturas, que você jamais poderia ter aprendido de outra forma. Existem muitas coisas que aprendi em Nárnia que eu não teria aprendido simplesmente por ter nascido nos Estados Unidos, mas por tê-las aprendido lá, posso praticá-las aqui. Esta é uma das principais razões porque estimulo as crianças a ler as histórias de Nárnia repetidas vezes. Elas não são apenas divertidas de ler,
há também muitíssimas coisas importantes a serem aprendidas nelas. Então nós precisamos dessas histórias, nós precisamos conviver com elas, deixar o nosso imaginário ser moldado por boas histórias principalmente cristãs, inspiradas na palavra de Deus, como as Crônicas de Nárnia. Uma das grandes contribuições que C.S. Lewis deu à igreja foi exatamente voltar a nossa atenção para uma história de ficção cristã e para nos lembrar que elas são importantes. E por fim, algumas conclusões nós podemos tirar desse vídeo. Em primeiro lugar, leia histórias, assista histórias. Mas se nós estamos falando de leitura, vamos ler bons livros de ficção e se deleitar neles como histórias em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos aprender a tirar lições dessas histórias. Deixar que elas nos preparem para as ocasiões da vida e preparem também o nosso caráter. Nós precisamos ser inspirados por elas, principalmente boas histórias cristãs, né? Dizendo novamente isso aqui. E em terceiro lugar, vamos ensinar as nossas crianças na igreja e os nossos filhos através de boas histórias. Vamos colocá-los para ler as Crônicas de Nárnia, vamos colocá-los para ler O Senhor dos Anéis e outras histórias para eles, para que eles possam ter esses bons referenciais, para que eles cresçam com esse imaginário na cabeça e com certeza isso vai ser muito saudável para eles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu tenho certeza que se você gosta de história, se você gosta de Nárnia, se você gosta de C.S. Lewis, esse livro aqui vai entrar na sua lista de melhores leituras do ano de 2018. Eu gostei demais. Quero agradecer mais uma vez a Editora Monergismo pela publicação e dizer que você não vai arrepender em comprar e ler O que eu aprendi em Nárnia. É isso e eu espero ver você no nosso próximo review. Que Deus te abençoe.